Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e na aula de hoje a gente vai fazer uma análise de turnover, que nada mais é do que percentual de rotatividade da empresa. Então, dos funcionários que entram, quantos saem, para a gente medir a saúde das contratações, do processo de admissão, do processo aqui de manutenção dos funcionários. Então não esquece de ficar até o final da aula para acompanhar todo o passo a passo. E aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o seguinte, vai ter um negócio muito especial que a gente está fazendo esse mês, que é a gente disponibilizar um resumo passo a passo em PDF da aula. Então se você quiser ter tudo aqui que eu vou falar em formato de texto, print, para você poder consultar no seu celular sempre que você quiser, é só baixar aqui na descrição, assim como o arquivo da aula de hoje, fechado? E se você gosta do nosso conteúdo, se quiser mais conteúdo de análise no Power BI, não esquece de deixar o like, porque assim eu entendo que você quer mais conteúdo desse tipo. E se ainda não está inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve e ativa as notificações, porque todo dia tem conteúdo de Excel, VBA e Power BI. Sem mais delongas, vamos para a aula. Perfeito. Seguinte, vou dar um pulinho aqui ó, na guia dados do Power BI, e aqui a gente tem uma base de dados com os funcionários que trabalham na empresa. Então tem aqui ó, na primeira coluna o ID daquele funcionário, né, o código, depois o nome completo dele, o gênero, masculino e feminino, data de nascimento dele, data da contratação e eu tenho também data da demissão. E a data da demissão, obviamente, só vai valer para quem foi demitido. Para quem ainda está na empresa, continua vazio aqui a data de demissão. Para os funcionários que foram demitidos, a data de demissão vai estar aqui preenchida, tranquilo? Tem aqui o salário do funcionário, o cargo dele, a área, a cidade e muito mais. Só que a nossa análise vai ser querer saber qual o percentual de rotatividade, ou seja, dos funcionários que entram, qual o percentual de funcionários que já saíram, já foram demitidos, já foram desligados e assim por diante. Show de bola. Só um detalhe aqui, que é toque meu, eu gosto de deixar aqui tudo em ordem cronológica ou ordem alfabética, ordem crescente. Então repare que o ID do RH não está numa ordem muito clara. Então eu vou clicar aqui ó, no ID do RH, setinha para baixo e colocar em ordem crescente, só para a gente ter do menor para o maior. Perfeito. E agora o que eu quero analisar? Vamos lá. Eu tenho aqui, se eu olhar, ó, nessa barrinha cinza aqui embaixo, dá para ver que eu tenho 234 linhas. Só que, nessa minha base de dados no Power BI, cada linha representa um funcionário diferente. Então, se eu tenho 234 linhas, quer dizer que eu tenho 234 funcionários na empresa. Só que não funcionários que necessariamente trabalham na empresa, funcionários que já foram em algum momento contratados. Ou seja, foram 234 contratações. Alguns continuam, alguns foram embora. Então, vamos lá. Para a gente medir o percentual de rotatividade, o turnover de uma empresa, são duas coisas que a gente precisa calcular. Primeiro, o total de contratações que já foram feitas. O segundo, o total de demissões. E isso inclui se a pessoa foi demitida, se a pessoa se demitiu, enfim, pessoa que saiu da empresa, beleza? Vamos começar pelo mais simples, que é contar quantas contratações a gente tem, beleza? E vamos lá, como que eu faço para criar uma fórmula, criar uma análise aqui no Power BI? Botão direito na minha tabela, e aí para criar a fórmula, vamos lá, em nova medida. E aí, lembra o que eu falei? Primeiro, ó, abriu aqui a barra de fórmulas lá em cima, vou dar um zoom. Ah, Alon, como é que eu faço para dar um zoom na minha fórmula? Você pode segurar o Ctrl e a bolinha do mouse. Se você não tiver o mouse, se você não tiver assim, você pode segurar o Ctrl e ir com os dois dedinhos no notebook, sabe? No pad do notebook, também funciona. Show de bola. Como se estivesse dando um zoom no celular. Só segurar o Ctrl junto. Beleza, estou aqui então na medida, vamos colocar um nome para ela, vou colocar total contratações. Isso aí evita colocar acento, cedilha no nome da medida? Não porque não pode, é porque fica mais fácil. Porque às vezes quando você está escrevendo o nome e coloca cedilha, acento nas fórmulas, às vezes ele dá um erro e tal, então é bom evitar, tranquilo? Show! Então o que eu quero fazer? Calcular o total de contratações. E lembra, cada linha da minha tabela é uma contratação de uma pessoa diferente. Então, para eu saber quantas contratações eu tive, eu preciso saber quantas linhas tem na minha tabela. E aí, a forma mais simples de contar quantas linhas eu tenho na minha tabela é a fórmula chamada Count Rows, beleza? Count Rows é a fórmula que me permite contar quantas linhas eu tenho na tabela. Então, coloca aí Count Rows, aperta o Tab para ele completar o nome da fórmula, e aqui dentro, a única coisa que ele vai perguntar é, show, você quer contar as linhas. Só que você quer contar as linhas de qual tabela? Poderia ter aqui 10 tabelas, 5 tabelas, mas eu tenho só uma. Então, vou colocar o nome da tabela, que é base funcionários. Então, começa a escrever aqui o nome, ó, quando aparecer aqui embaixo, aperta o Tab, que ele vai preencher o nome para você. Fecha a fórmula e dá um Enter, que ele vai calcular bonitinho aqui nosso total de contratações. Só que lembra, as medidas, as fórmulas que a gente cria aqui no Power BI, elas não aparecem o resultado delas dentro da tabela. Para a gente ver o resultado das medidas, a gente precisa voltar na guia relatório e colocar essa medida, ó, total de contratações que está aqui embaixo, a gente precisa colocar ela dentro de um cartão ou dentro de algum gráfico, enfim, colocar ela em algum visual aqui no relatório. Como é um valor só, a forma mais legal de apresentar um valor vai ser aqui no nosso cartão. Então, seleciona aqui o cartão, que é esse quadradinho escrito 1, 2, 3, clica
na medida total de contratações que a gente acabou de criar e arrasta aqui para dentro dos campos do cartão. Beleza. Ele vai colocar lá exatamente o número que a gente tinha visto, que era 234 contratações. Show! Esse é o primeiro número que eu tinha que calcular. O segundo agora é o total de demissões. Só que vamos lá, pensa aqui junto comigo. Para eu saber o total de demissões, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver quais funcionários ou quantos funcionários já foram demitidos. Por exemplo, esse primeiro funcionário aqui, que é o Guilherme Nunes, ele foi demitido? Não. Por quê? Porque a data de demissão está vazia, quer dizer que ele nunca foi demitido e nunca nem se demitiu. O segundo funcionário foi demitido? Não. E assim por diante. Agora, esse aqui, vamos ver quem é. Esse cara aqui é o Pedro Fontes. Pedro Fontes foi demitido? Foi. Ou foi demitido ou se demitiu. Por quê? Porque eu tenho aqui a data de demissão dele, que é 4 de março de 2012. Então, essencialmente, o que eu preciso fazer para contar quantos funcionários foram desligados ou se demitiram, eu preciso saber quantos funcionários estão com a data de demissão preenchida. Então, se a data de demissão está preenchida, quer dizer que eu posso contar aquele cara ou aquela pessoa como sendo demitido, tranquilo? Então, vamos criar uma nova fórmula, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Botão direito, nova medida. E agora que a gente tem que pensar o seguinte, abriu a barra de fórmulas, vamos chamar aqui a medida de alguma coisa, eu vou chamar aqui total demissões, ou desligamentos, tanto faz. E vamos lá, o que eu quero fazer é, eu quero contar quantas linhas tem na minha tabela, só que eu não quero contar todas as linhas, eu quero contar as linhas onde a data de demissão está preenchida. Faz sentido? Porque eu tenho 234 linhas da tabela, só que dessas 234, sei lá, imagina que 20 estão com a data de demissão preenchida, quer dizer que 20 funcionários foram demitidos. Então eu quero contar a quantidade de linhas, só que filtrando o valor, ou seja, filtrando para a data de demissão ser preenchida. Como que eu faço então para fazer um cálculo, para fazer uma conta no Power BI filtrando? Eu quero contar, mas filtrando a data de demissão. Para fazer conta com filtro no Power BI, vai ser a nossa fórmula chamada Calculate. Tranquilo? Então coloca Calculate, aperta o Tab para abrir a fórmula. E não esquece de um detalhe que eu já passei nos outros vídeos, numa dica, que é, quando for colocar uma fórmula no Power BI, as fórmulas, às vezes, elas ficam um pouco grandes. Então, o que você faz? Aperta Shift Enter, que aí você consegue continuar a fórmula na linha de baixo. Aí não fica uma fórmula gigante numa linha só, fica meio feio, meio ruim de ler. Show! Então, dei Shift Enter aqui. Primeira coisa que a fórmula Calculate pede é, qual é a expressão? Ou seja, o que eu quero calcular? Lembra, eu quero contar a quantidade de linhas. Então, eu vou colocar aqui, mesma lógica, ó, Count Rows, e eu quero contar as linhas da tabela base funcionários. Beleza, fechei aqui a fórmula. Vírgula. Agora eu vou para a segunda parte da fórmula Calculate. A fórmula Calculate vai pedir duas coisas. Primeiro, a expressão, ou seja, o que eu quero calcular, se eu quero contar alguma coisa, se eu quero somar, se eu quero fazer média, alguma coisa assim. A segunda parte da fórmula Calculate é, show, eu não quero contar todo mundo, eu quero contar só um pedaço, eu quero filtrar alguém. Então agora a gente vai para o nosso filtro. Então, vou dar o Shift Enter aqui agora para pular mais uma linha. E agora, quem que eu quero filtrar? Eu quero filtrar qual coluna? A coluna data de demissão. Então, eu vou colocar aqui data de demissão. Então, vou dar o Tab aqui nela. Tem que ser o quê? Tem que ser preenchida. Porque se está preenchida, quer dizer que o funcionário foi demitido. Como que eu falo que a data de demissão tem que estar preenchida? Não existe nenhum jeito aqui no Power BI de eu falar igual a preenchido, nem nada do tipo. Então, eu tenho que colocar diferente, que é o menor maior, de vazio. Diferente de vazio é a mesma coisa que preenchido. Alan, como que eu coloco vazio no Power BI? Eu coloco que nem no Excel, que são duas aspas? Não. Vazio no Power BI vai ser blank. Tudo bem? Tem uma formulazinha chamada blank. É uma fórmula que você abre e fecha parênteses e pronto. Ela só verifica se aquele valor vai estar vazio ou não. Beleza? Show! O que falta agora? Falta fechar o parênteses, porque eu já terminei a fórmula. Então, para fechar o parênteses, também é boa prática você pular uma linha. Então, pula uma linha com Shift Enter e fecha parênteses. Então, lembrando, o que eu fiz? Falei Calculate. Alô, por que a gente usou a fórmula Calculate? Porque eu quero contar com um filtro, quero contar com um critério. Beleza. Então, a primeira parte da Calculate é, o que eu quero calcular? Eu quero contar quantas linhas tem na minha base de dados. Beleza, segunda parte da fórmula, eu quero contar todas as linhas? Não, quero contar só as linhas onde a data de demissão for diferente de vazio. Então vamos lá, a primeira célula aqui é vazia? É, então ele não vai contar. Segunda célula é vazia? É, então ele não vai contar. Essa célula aqui do Pedro Fontes é vazia? Não, é diferente de vazio. Então se é diferente de vazio, ele vai contar esse cara como sendo demitido. Tranquilo? Vamos dar aqui o Enter na nossa fórmula e se tudo tiver dado certo, ele vai calcular pra gente quantos funcionários estão com a data de demissão preenchida. Como que a gente faz para ver? Vamos voltar aqui no relatório, vou colocar um novo cartão
E nesse novo cartão, eu vou colocar o total de demissões. E olha só, ele falou aqui, ó, olha, Alon, total de contratações, 234. Total de demissões, 17. Então agora a gente tem os dois indicadores que a gente precisava. Agora falta a gente efetivamente calcular o percentual de turnover. Então o que eu vou fazer? Criar mais uma medida calculando o turnover, que é quantos funcionários foram demitidos dividido pelo total de funcionários contratados. Então, simples. Se eu tive 100 contratações e 10 funcionários demitidos, quer dizer que eu tive 10% de rotatividade, 10% de turnover, beleza? Vamos lá, como que eu faço então para criar uma medida sem precisar voltar na guia dados? Eu posso criar uma medida aqui direto no relatório. Como? Clicando aqui, ó, na minha base de dados no cantinho direito, é só clicar com o botão direito do mouse e também vai ter aqui a opção de nova medida. Perfeito. É a mesma coisa de sempre, vai aparecer a barra de fórmulas lá pra gente. Vou colocar aqui em cima então, percentual de turnover, sinal de igual. Então aqui vai ser o total de demissões dividido pelo total de contratações. Total de demissões foi 17, mas eu não vou chegar aqui e escrever 17. Não, eu vou colocar aqui justamente a medida que está calculada, que é total de demissões. Então coloca lá, total demissões. Quando aparecer aqui o nome da medida que a gente já calculou, aperta o Tab, beleza? E aí dividido, que é a barra, pelo total de contratações. E aí aperta o Tab de novo. Então pronto, eu consigo colocar justamente as medidas. Por quê? Ao invés de colocar os números fixos. Porque aí, se a minha base de dados alterar, se alguém for demitido, ele já vai recalcular automaticamente se eu clicar aqui ó, na guia página inicial e vier aqui em atualizar. Então lembrando, todos os cálculos que você fizer no Power BI, você consegue simplesmente recalcular eles clicando em atualizar. E aí o que significa esse atualizar? Quer dizer que ele vai lá na sua base de dados, por exemplo, no meu caso aqui, ele vai lá no Excel, ele vai puxar de novo todas as informações, ele vai recalcular de novo todas as fórmulas. Então agora se eu tive, por exemplo, 3 novas demissões, esse total de demissões não vai mais ser 17, vai ser 20. Então ele vai recalcular automaticamente todas as fórmulas. Fechado? Beleza. Então agora vamos ver esse percentual de turnover aqui, colocando um novo cartão. Então vou colocar aqui um novo cartão, colocar lá nosso percentual de turnover aqui nos campos, e vai estar lá 0,07. Só que como é percentual, vamos formatar ele direitinho, ó. Vou clicar aqui na medida, percentual de turnover, clicar aqui em cima no percentual, que ele vai ficar direitinho, ó, 7,26. Então, quer dizer que dos funcionários que são contratados, 7,26 efetivamente ficam na empresa. E aí tem, enfim, empresa para qual isso é bom, tem empresa para qual isso é ruim, mas aí vai valer dos indicadores da sua empresa, tranquilo? Geralmente aí, pelo que eu já ouvi de pessoal falando, acima de 8, 10, 15% já começa a ser um turnover bem alto. Abaixo disso, 10%, por aí, ainda está um turnover aceitável. Beleza? Obviamente vai depender do porte da empresa, de muitos fatores, mas para a gente ter uma noção. Só que vamos lá, pensa aqui comigo, um detalhe, ó. Deixa eu clicar aqui na guia dados, eu vou lá na última coluna para você dar uma olhada. A última coluna a gente tem qual é a cidade onde aquele funcionário trabalha. Então, a empresa ela não tem uma sede só, ela tem várias. Tem em Belo Horizonte, tem em Campinas, tem em Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e assim por diante. Só que vamos lá, pensando de forma prática. Se a empresa tem 7,26% de rotatividade, quer dizer que algumas cidades vão ter mais, outras cidades vão ter menos. Só que, levando em consideração todas as cidades, o Brasil inteiro, onde a empresa está, é 7,26% de rotatividade. Só que uma análise bacana da gente fazer é saber quanto que a gente tem de rotatividade em cada uma das cidades, porque pode ter cidade que está melhor, com um percentual menor, ou pode ter cidade que está pior, com um percentual de rotatividade mais alto. Vamos ver isso de forma bem fácil, ó. Vou clicar aqui no relatório e se eu quero colocar aqui o percentual de turnover para cada cidade, a forma mais simples de fazer isso é criando um gráfico. E aí, a minha dica é você criar um gráfico, por exemplo, ó, quando você for criar um gráfico, que é um gráfico simplesmente que você vai listar nomes de alguma coisa, o que são nomes? Cidades, produtos, vendedores, lojas e assim por diante. Quando você for colocar nomes, o legal é esse gráfico de barras empilhado, porque ele é um gráfico que fica em pé, fica na vertical, beleza? Então, coloca esse gráficozinho aqui na vertical e vamos colocar justamente os dois valores que eu quero. Ó. Eu quero saber o percentual de rotatividade por cidade. Então, aqui nos valores, eu vou colocar aqui percentual de turnover. E no eixo do gráfico, eu vou colocar exatamente aqui a cidade. Ó. Cidade vai entrar aqui no eixo. Beleza, vamos só dar uma formatada nesse cara. Ó. Então, vamos lá. O que eu vou fazer para formatar esse cara melhor? Primeiro, vou clicar aqui na guia de formatação. E eu, pessoalmente, não gosto desse azul padrão do Power BI, tá? Então, eu gosto de vir aqui nas cores dos dados, vir aqui em cor padrão e escolher alguma outra cor mais bacana. Eu gosto desse outro azul aqui mais escuro. Ele me agrada mais. Aí, coisa mais pessoal mesmo, tranquilo?
Beleza. Outra coisa que eu vou colocar, eu vou aumentar um pouco o tamanho do eixo Y. Então, vou vir aqui, ó, no eixo Y, que são os nomes aqui, colocar a cor da letra preta, aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Outra coisa que eu vou fazer é colocar o rótulo de dados. O que é o rótulo de dados? É o valor de cada coluna. Porque batendo o olho não dá para ver direitinho qual que é o percentual de rotatividade de Curitiba, do Rio, Goiânia e tal. Então, eu vou procurar aqui, ó, nas opções de formatação, pelos rótulos de dados. Clica lá, ativa, e aí só vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, só para caber direitinho, ó. O tamanho do texto aumenta lá só para ficar direitinho. Perfeito. E para fechar, aí é mais questão de formatação, mais detalhe e tal, mas a gente pode colocar uma borda e uma sombra só para ficar um pouquinho mais atrativo e visual. Tranquilo? Os cartões não precisa formatar, só para a gente focar aqui na parte do gráfico. Só que agora, olha que legal. Lembra, a gente fez uma única conta para o turnover, que era esse 7,26. Só que o bacana do Power BI é justamente isso. Quando a gente pega essa medida, essa fórmula que a gente calculou, e coloca ela num gráfico, por exemplo, com cidades, essa mesma medida, que é o percentual de rotatividade, ela vai recalculando automaticamente para cada cidade. Então lembra, ó, o percentual de turnover da empresa inteira era 7,26. Só que, para Curitiba especificamente, só levando em consideração os funcionários de Curitiba, é 12,5%. Então, Curitiba está com turnover muito mais alto que os outros. Agora, Recife está lá embaixo, 4,26, 4,76. Então, quer dizer que tem cidades que estão com percentual de rotatividade muito maior, tem cidades que estão com percentual menor. E aí, claro que vai caber a você dar uma olhada em, por exemplo, quantos funcionários você tem em uma, quantas demissões você teve e tal, porque pode ter cidade com muito funcionário e pode ter cidade com pouco funcionário. Alan, como que eu sei, então, quantos funcionários eu tenho em Curitiba? Porque, sei lá, às vezes Curitiba tem muito pouco funcionário. Então, um funcionário demitido já vai explodir esse percentual, digamos assim. Para você analisar de forma fácil, ó, se você clicar, deixa eu só jogar esse cartão aqui para cima, se você clicar aqui na barra de Curitiba, olha que legal, ele vai falar, em Curitiba a gente teve 16 contratações e 2 demissões. Então, por mais que pareça alto, cara, a gente teve 2 demissões. Então, um funcionário a mais, um funcionário a menos que foi demitido, já vai fazer muita diferença nesse percentual. Vamos olhar Recife, ó. Recife, 42 contratações e 2 demissões. Então, o legal é que ele vai conseguindo fazer essa análise automática para você. Então, você consegue já ver a saúde da empresa em cada sede, em cada cidade, de uma forma simples e prática. Então, tenho certeza que se você aplicar essa análise ou alguma análise que você precise, usando essas funcionalidades aqui de você conseguir colocar num gráfico para ele recalcular os valores, você clicar no botão para ele recalcular aqui os seus cartões, para você poder fazer as análises muito mais rápidas, vai aí impressionar a sua empresa, tranquilo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, porque ajuda muito a gente a crescer o canal e a chegar em cada vez mais pessoas para ter mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, porque todo dia tem conteúdo novo. Se você gostou da aula, comenta aqui embaixo se você chegou até o final. Eu quero saber quem chegou até o final. Então comenta aqui embaixo para mim até o fim, Alon, que eu vou ler os comentários e eu quero você lá. Tranquilo? Lembra, para você que ficou até o final, sempre tem algum bônusinho aí de conteúdo, então vão aparecer 2 botões aqui na minha cara, perto aqui de mim, no finalzinho do vídeo. Primeiro, para você baixar o PDF resumo passo a passo da aula, não deixa de baixar, que o PDF está bem maneiro, o resumo passo a passo. E segundo, vai ter um outro vídeo onde eu ensino a fórmula Calculate. E aí você vai entrar em mais detalhes aqui da fórmula Calculate, tranquilo? Então, já aproveita aí para aprender mais com a gente, te vejo na próxima aula.